Meu nome é Ícaro Conceição, eu tenho 32 anos, cozinho há 15 anos e hoje eu tô aqui para cozinhar contando uma história, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, primeiro aqui eu vou colocar um caldo no fogo, que para essa receita a gente vai precisar de caldo. E enquanto eu cozinho essa receita, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. A minha história começou mais ou menos com 15 anos de idade. Minha família tem casa de carnes e fábrica de linguiça e durante muito tempo a gente ajudava no açougue. Então, nos finais de semana, depois da escola, eu sempre passava lá para ajudar. No começo era um castigo. Toda vez que eu fazia coisa errada, eu tinha que ir para o açougue. Mas depois virou uma profissão. E eu comecei a ter bastante entusiasmo e eu gostava bastante de assar e trabalhar no açougue. Vou colocar um pouco de louro defumado e pimenta preta defumada no meu caldo para dar aquele sabor terroso que vocês vão entender depois por quê. E foi aí que os chefs começaram a comprar no açougue e me perguntaram por que não fazer gastronomia. E era uma curiosidade que nunca passou pela minha cabeça. Foi quando eu me interessei pelo curso do Senac, fiz o curso de cozinheiro e foi a paixão pela primeira vista. Agora eu vou ralar um parmesão aqui e vocês já vão começar a perceber qual que é a minha receita. Tem caldo, tem parmesão, tem arroz e tem manteiga. Então, fala aí, o que vocês acham que é? Enquanto eu fazia o curso do Senac de cozinheiro, eu li um livro muito importante para a minha carreira, do Anthony Bourdain, que se chama Em Busca do Prato Perfeito. E nesse livro, ele conta uma história muito legal, que quando ele estava no Camboja, um dos garçons trouxe uma cobra viva, outro trouxe uma tesoura, cortou o coração da cobra viva embaixo, esse coração caiu num shot de cachaça e ele tomou. E quando normalmente as pessoas, eu conto essa história, elas fazem assim, meu Deus, e eu adorei, eu falei assim, eu preciso provar isso. Então eu sempre gostei muito de viagens e de comida, e eu sempre pensei que eu poderia unir os dois. Foi assim que com 17 anos de idade, eu fui para a Europa fazer um mochilão por 45 dias, e depois com 18, quando eu trabalhava no Sheraton, eu ganhei um campeonato interno e a gente foi para o Peru como recompensa. Então eu tinha 18 anos trabalhando em Lima, fazendo um estágio num dos maiores hotéis da América do Sul. Com 20 anos de idade, eu me mudei para a Austrália e faz 12 anos que eu moro lá. Eu tive muita conexão com os chefs ao redor do mundo inteiro. Eu consegui, por exemplo, trabalhar e comer comida indiana, mexicana, tailandesa e assim consecutivamente com os chefs na cozinha. Para dar um exemplo, o meu primeiro chefe foi um coreano, então ele botou vários pratos e vários molhos no menu que eram coreanos e eu acabei aprendendo muito sobre cozinha coreana. Todo ano nas minhas férias, um mês de férias por ano, eu pegava e ia para outro país. Então eu acabei conhecendo vários países do Sudeste Asiático, porque como a gente ganha em dólar na Austrália, eu tinha um poder de compra para viajar e eu aproveitei bastante isso. Passei 20 dias na Índia, 20 dias na Coreia, 20 dias no Japão, um mês na Tailândia e entre outros. Isso fez com que eu amadurecesse tanto na minha carreira profissionalmente, como também como lidar com pessoas de outras culturas e outros países. 2 anos atrás, eu não aguentava mais cozinhar. Vocês sabem que a cozinha é muita pressão e eu virei chefe de cozinha com 24 anos de idade, o que foi muito cedo. Então, com 29 anos de idade, eu infelizmente tive um burnout. Não queria mais cozinhar, não queria mais ficar na cozinha, e aí foi aí que eu saí, eu tive a coragem de sair da cozinha. Depois de mais de 10 anos sem estudar, eu fiz um tecnólogo em Ciência da Alimentação, Ciência e Tecnologia da Alimentação em Sydney, que seria uma engenharia de alimentos aqui. Aprendi muito, mas percebi que não tinha nada a ver com gastronomia. Como os estudos eram de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, eu não tinha tempo para trabalhar. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer eventos particulares. Então, quase 10 anos de cozinha, 12 anos de cozinha, eu saí para estudar e começar a fazer eventos particulares. E foi aí que eu tive a ideia, de vir para o Brasil. Tava alguma coisa dentro de mim falando, tá, e o teu próprio país? E a tua cultura? Tá evoluindo gastronomicamente e tu não tá lá para ver essa evolução. E foi aí que eu resolvi vir para o Brasil e fazer uma viagem gastronômica. Então, em 2024, eu peguei um food truck com o ex-Masterchef e fui de Porto Alegre até o Maranhão, fazendo toda a costa do Brasil em 60 dias. Cozinhei com os maiores chefs do Brasil e participei dos maiores congressos de gastronomia, dando palestra e fazendo eventos particulares. E aí eu resolvi planejar uma viagem pelo Brasil, por todos os pontos gastronômicos, conhecer cidades e conhecer a melhor gastronomia do Brasil.
porque querendo ou não, eu nunca tinha comido frango com quiabo, nunca tinha comido uma galinhada, nunca tinha comido nada que não seja da cultura do sul do Brasil. Tô eu viajando pelo Brasil, chegando no Maranhão, fazendo vários eventos particulares e vários eventos de gastronomia quando acontece as enchentes do Rio Grande do Sul. Tô eu quase chegando no Maranhão para continuar a minha viagem pelo Brasil e tinha resolvido já fazer o Centro-Oeste também e de 2 meses fazer 4 meses e conhecer todos os estados do Brasil, quando eu vejo um vídeo do meu pai carregando a geladeira com a água por aqui. Gente, eu tô falando das enchentes do Rio Grande do Sul. Lá na Austrália eu já tinha ouvido falar de várias catástrofes. Terremoto no Japão, tsunami na Indonésia, e a gente sempre ajuda de alguma maneira, mas foi a primeira vez que eu senti na pele. E eu vou te dizer, a diferença é gigantesca. Eu parei a viagem na hora, cancelei os meus próximos 10 eventos, falei para todo mundo que era uma situação emergencial e vim de volta para Porto Alegre. Chegando aqui, eu me deparei com uma cena catastrófica e eu fiz o que todo cozinheiro pode fazer: cozinhar. No primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já assumi uma cozinha e uma equipe em que nosso primeiro dia nós produzimos 500 refeições, no segundo 1.000 e no terceiro 1.500. E pelos próximos 40 dias, nós fizemos 1.500 refeições por dia, ajudando e atendendo da maneira que a gente podia. Foi quando, no meio de tudo isso, apareceu uma ONG internacional chamada WCK, que é o World Central Kitchen, que eles atuam em catástrofes mundiais, e eles vieram para cá com conhecimento e recursos. Chegando aqui, eles contataram a gente, uma por causa do inglês e outra por causa da experiência e do que a gente estava fazendo nas mídias, e junto com eles nós criamos o Instituto Feed Me. Junto com eles, nós organizamos uma cozinha de mais de 300 pessoas envolvidas trabalhando na cozinha, entre logística, cozinha, limpeza, organização. Fazíamos mais de 20.000 refeições por dia e eu era o encarregado dessa cozinha. Foi uma loucura, mas nós conseguimos entregar mais de 20.000 refeições e junto com os restaurantes parceiros, a gente fazia mais de 80.000 refeições por dia. Gente, eu vou bater uma ricota fresca aqui, eu coloquei um pouquinho de leite, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e a gente quer uma ricota cremosa para colocar em cima do nosso risoto. Ó, agora vocês sabem qual é o prato. Pessoal, agora eu vou bater a nossa beterraba, tá? E vocês já vão entender sobre o que é o risoto. Então eu fiz um caldo e ao mesmo tempo eu coloquei a beterraba no caldo, para eu pegar não só a beterraba, mas esse caldo lindo aqui, ó, que vai dar muita cor e sabor pro nosso risoto de beterraba. Opa, não era para falar a receita? Pegar esse caldo gostoso aqui e vamos bater de novo. E lembrando, tudo que a gente faz na cozinha, a gente sempre tem que temperar. Independentemente se vai juntar tudo depois, cada ingrediente tem que ter o seu sabor. Nosso purê de beterraba está pronto, deixei ele um pouco líquido para a gente misturar no arroz ali, ter aquele sabor bem legal. O caldo está pronto. Eu já tinha um arroz aqui que eu já tinha organizado. E agora eu vou mostrar uma última coisa aqui muito interessante antes da gente finalizar o nosso risoto. Esse aqui se chama pangritato, que é o pão torrado, tá? Esse aqui é como se fosse o parmesão dos pobres, conhecido na Itália. A gente vai saborizar um azeite, então a gente vai colocar azeite, um pouquinho de tomilho e um dente de alho. Dá uma amassadinha aqui, truque para descascar o alho. Lembrando que o alho ele tem que dar uma amassada para ele liberar os sabores dele. Se a gente só colocar o alho inteiro, ele não libera o sabor que ele tem. Enquanto eu saborizo esse azeite, eu vou pegar o meu pão envelhecido, e está envelhecido mesmo, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho a opção de bater no liquidificador ou simplesmente quebrar com a mão. Pegar um pedaço de pão e fazer assim, ó. Quer usar panko? Pode usar também, não tem problema nenhum. Mas esse aqui é o jeito roots. Como vocês sabem, aqui no sul tem muita tradição italiana. Então, se eu uso panko aqui, a minha avó, ó... Galera, tá ficando uma lindeza já. Dá uma olhada aqui, ó, como é que tá ficando. E o cheiro, nossa, cheiro de tomilho e alho e azeite naturalmente já é perfeito, né? E aí aqui eu tenho um truque. Depois que eu desligar, tá quase pronto já aqui.
Quando eu desligar, eu vou ralar um pouquinho de laranja, de casca de laranja. Agora, explicar por que vai demorar muito tempo, mas testa em casa aí, um pouquinho de salsinha, um pouquinho de laranja, vai ficar muito bom. Vou pegar um pouquinho da minha salsinha aqui, que eu já vou desligar ali. Essa faca foi um presente daquele chefe coreano. Um pouquinho de laranja. Quem experimentar esse risoto aqui no estúdio hoje vai ser sortudo, hein? Terminei aqui, vou desligar, pegar a minha salsinha, minha laranja, jogar ali. E aí, de novo, você vai pegar e experimentar esse pão. Sensacional. E quer saber, não vou nem limpar a panela. Usar esse roti que tá aqui, que pegou na panela, que vai ficar mais saboroso ainda. E aí, vamos começar o nosso risoto. Eu já tinha um arroz pré aqui. Colocar o nosso arroz. O arroz já está ali 70%, 80%. Aí eu vou entrar com um pouquinho de café. É isso mesmo, café preto passado. Combina muito com beterraba. E agora eu vou vir com o nosso caldo. Então eu vou colocar o caldo aqui até finalizar o nosso risoto. E eu vou entrar com o nosso purê de beterraba. Agora aqui que vai acontecer a mágica. Lembrando que o nosso risoto, o arroz base, eu já tinha feito com o caldo da beterraba. Então ele não está rosa, mas ele já está com todo aquele sabor de defumado, de cebola, de caldo, de alho, está muito saboroso. Nosso arroz está no ponto, só está faltando aquela finalização. E para finalizar o risoto, a gente vai vir com sal, com o nosso parmesão e tomilho. Desculpa aos veganos, mas parmesão e manteiga. Usar uma quantidade boa de manteiga. E o interessante aqui é que o risoto tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui se chama la onda. Então a gente tem que fazer essa onda aqui, ó, para saber que o risoto tá bom e cremoso. Galera, esse risoto aqui tá incrível. Galera, chegou a hora da finalização. Enquanto eu monto o prato, vou conversar um pouco com vocês. Eu tive que me reinventar nos últimos anos. Primeiro, burnout. Depois, a vinda para o Brasil, depois as enchentes. Então, como vocês viram, eu sempre tive que me reinventar. E nisso, eu comecei a dar mentoria online para cozinheiros mais jovens e percebi que eu poderia também ensinar os outros cozinheiros. Criei alguns cursos, dentre eles a gente tem o curso de risoto também. E tudo isso que aconteceu comigo esse ano fez eu escolher ficar no Brasil. Esse calor e esse acolhimento encheu meu coração e eu decidi que não tem motivo agora para voltar para a Austrália. Risoto de beterraba, eu vou finalizar com a nossa ricota. A gente pode colocar uns pontos assim, ou a gente pode simplesmente colocar um pouco no meio. Pode ser burrata, pode ser queijo de cabra, enfim. Tudo combina muito com essa receita, tudo terroso. Então tomilho, café, beterraba, o nosso louro, tá? E aí a gente vai finalizar com a nossa pangritata. E eu vou colocar um pouquinho de cebolinha para finalizar. Pessoal, esse é o nosso risoto de beterraba. Se eu tivesse que ser sincero com vocês, eu nunca quis participar de programas de TV. O cozinheiro ele tem essa coisa mais do underground. Só que eu percebi que participando eu conseguiria ter mais conexão com as pessoas e eu percebi o que estava faltando. Confiança em mim mesmo. Depois de tudo que eu passei nas enchentes, eu percebi que cozinha não é sobre técnicas ou sobre a faca que a gente está usando, e sim sobre pessoas. Então eu tenho 3 objetivos para 2025. Conexões, cozinha e ser o campeão do chefe de alto nível. Vejo vocês lá. Valeu!